E aí pessoal, tudo bem? Hoje então na nossa aula de Arduino a gente vai ver aqui um conceitozinho bem rápido sobre o que é o debounce, ok? Para a gente poder estar fazendo aqui um exemplo com o Arduino de contador de botão. Mas antes da gente entrar realmente na programação do contador feito com o Arduino, a gente precisa entender um conceito da eletrônica chamado debounce. O que é o debounce? Né? Esse termo aqui ele vem da eletrônica, como eu já disse, tá? Então, quando você aperta um botão, por exemplo, no seu controle remoto lá da TV, o sinal ele viaja lá pelo microchip do controle tão rápido que antes de você conseguir tirar o dedo do botão, ele replica, que são os bounces em inglês, tá? Ele vai replicar. E o microchip registra seu clique ali diversas vezes, tá? Então, por exemplo, quando você aperta aqui o botão, antes do botão realmente chegar ali num nível baixo dele, por exemplo, ele vai dar ali vários repiques, tá? Ou replique, né? Que são os bounces, beleza? Então ele vai dar esse replique aqui antes dele chegar no nível baixo. Então antes dele estabilizar no nível baixo, ele vai dar vários repliques, conforme vocês podem ver aqui, tá? Então você apertou o teu dedinho lá no botão, tá? Ele, antes dele chegar no nível baixo dele, ele vai fazer vários repliques antes dele poder se estabilizar. Só que isso aqui é ruim. Por que isso daqui é ruim? Porque na hora que você apertar o botão para ele se manter lá no nível baixo, nesse nível baixo aqui, beleza? Ele vai passar por estados de nível alto e nível baixo antes de se estabilizar. Então se você criou uma rotina, o que vai acontecer? Ele vai entrar e sair dessa rotina várias vezes. E isso não é legal. Então a gente vai criar ali uma rotina que ele vai fazer o seguinte. Quando você pressionar ali o dedo no botão, o que vai acontecer? Ele vai desabilitar a leitura do botão até que o botão possa se estabilizar em nível lógico baixo, tá? Então o botão vai ficar inativo até ele poder se estabilizar, para poder evitar esse repique aqui, ou bounce. Então isso que nós estamos fazendo é o debounce, tá? É um termo que vem da eletrônica que a gente vai criar um recurso para ele não poder registrar esses vários repiques aqui. É o que a gente vai ver então ali agora no código do Arduino. Vamos lá, vamos ver. Então eu quero que você preste atenção aqui na construção física, aqui na parte de hardware do Arduino, onde eu coloquei aqui um botão, ok? Um lado do botão está indo aqui no negativo, tá? E outro lado está indo no positivo. Como nós vamos fazer uma configuração de input pull up, ou seja, a gente não vai utilizar resistor aqui, né? Então quando eu clicar no botão, o que vai acontecer? Eu vou mandar um nível lógico baixo para o pino número 2, tá? Quando isso acontecer, 3 vezes, que vai ser um botão contador, o LED tem que acender. E quando eu clicar mais 3 vezes, o LED tem que apagar. Só que acontece aqui o chamado bounce, igual nós vimos. Quando eu clicar no botão, antes do pino número 2 chegar a nível lógico 0, como vocês veem aqui na foto ao lado, o que vai acontecer? Vai ser provocado vários repiques aqui, que é o bounce. Ok? Então vai ocasionar vários repiques aqui. Nós vamos fazer o debounce, quer dizer, impedir isso daqui. E isso nós vamos fazer através da linguagem de programação, através ali do código do Arduino que nós vamos escrever. Quando nós clicarmos aqui no botão, o que acontece? Quando nós clicarmos no botão, o algoritmo ele vai dar um tempo para isso daqui acontecer, ok? E depois estabilizar. Então, ele vai ficar inativo, tá? O nosso sistema vai ficar inativo enquanto o repique aqui estiver acontecendo, beleza? A gente vai ver como que nós vamos fazer ali o debounce através da linguagem de programação, tá? Mas aqui no nosso Arduino, então, para vocês, como vocês podem ver, quando a gente clica aqui no botãozinho, antes do pino número 2 chegar a nível 0, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai para nível 0, nível 1, nível 0, nível 1, até estabilizar em nível 0 novamente. Porque eu botei esse lado do botão aqui, ó, em nível lógico 0. Tá? Então, antes dele chegar a nível lógico 0, ele vai dar vários repiques antes de estabilizar. E a nossa meta aqui é impedir isso daqui. Vamos ver então agora no código-fonte como que nós vamos fazer isso aqui? Vamos lá. Bom, turma, só lembrando aqui com vocês então o que seria o resistor de pull-up, tá? Eu venho falando isso aqui com vocês, eu já tratei isso aí em aulas anteriores com relação ao resistor de pull-up, mas não custa nada lembrar, ok? O microcontrolador, ele pode ser, os pinos dele você pode configurar tanto como entrada como saída. Quando você configura ele como entrada, você vai botar ele em nível lógico 1 ou nível lógico 0, configurando ele como entrada. Bom, quando eu pressiono o botão aqui, nesse caso, nesse exemplo aqui, tá? Quando eu pressionar o botão, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar jogando, olha, o negativo para o pino número 2. Então, nesse momento aqui, o pino número 2 ele vai estar em nível lógico 0, na hora que eu pressionar o botão. Só que na hora que eu despressionar o botão aqui, despressionei ele, soltei o botão
botão aqui. O que vai acontecer? Se eu não configurar o pino número 2 como pull up, tá? Ele vai ficar num estado entre nível lógico 1 e nível lógico 0, ou seja, ele vai ficar num estado indefinido. Então, na hora que eu soltar aqui esse botão aqui, não vai ter um estado definido, não vai saber se é nível lógico 1 ou nível lógico 0, tá? Isso se eu não habilitar o pull up. Beleza? Então, se eu não habilitar o pull-up, se eu configurar o pino número 2 apenas como uma entrada e não como uma entrada pull-up, se eu configurar ele apenas como uma entrada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um resistor, ok? Ligar esse resistor aqui no pino número 1 também, perfeito? E pegar esse resistor aqui e ligar ele lá no positivo, beleza? Vou até trocar aqui a cor dele. Ligar ele lá no positivo, tá? Nesse momento, quando eu faço isso daqui, o que acontece? Com o botão despressionado, com o botão solto aqui, o que vai acontecer? Olha só, esse positivo vem, passa pelo resistor, olha, e ele tá aqui, ó, no pino número 2. Então, nesse momento, com o botão despressionado, o pino número 2 está em nível lógico 1, beleza? Através do resistor. Mas na hora que eu pressionar o botão, eu tô colocando o pino número 2 direto no negativo, ou seja, eu estou colocando o pino número 2 aqui em nível lógico 0. Então, na hora que eu pressionar o botão, eu boto ele em nível lógico 0. E na hora que eu soltar o botão, ele vai estar aqui em nível lógico 1 através do resistor. Isso se eu não habilitar aqui, né? Se eu vier aqui e na hora de eu colocar lá, né? Botar o pin mode, né? Vou botar pin mode, vou botar ali, no caso, o pino, que é o pino número 2, né? E vou escrever lá input. Se eu escrever apenas input, eu tenho que botar o resistor, beleza? Então, se eu escrever apenas aqui, ó, pin mode, o modo do pino número 2, tá? Ele vai ser um input, beleza? Então, nesse momento aqui, ó, ele vai ser apenas um input, uma entrada que vai depender do resistor, beleza? Então, se eu botar aqui input pull up, dessa forma aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu posso excluir agora o meu resistor. Eu posso vir aqui agora e excluir ele. Ó, não preciso mais do resistor aqui, porque eu coloquei aqui input pull up. Então eu estou dizendo agora que a minha entrada é uma entrada pull up, beleza? Isso aqui é só para poder lembrar vocês, tá? Com relação ao resistor de pull up. Beleza? Nem todo microcontrolador tem essa função de pull up. Você pode utilizar ele sem entrada, tá? Sem um resistor de entrada. Nem todo microcontrolador tem esse recurso, beleza? Mas é importante falar isso aqui com vocês. Aí tem que ver no datasheet, vocês têm que olhar no datasheet quais os pinos do microcontrolador possui a função de resistor de pull-up interno dentro dele. E você está podendo habilitar isso aqui através da programação, beleza? Agora vamos partir para a programação em si. Bom, turma, então olha só, vamos agora fazer o nosso código, então, de acordo com o que eu falei, né, como o nosso algoritmo vai funcionar, ou seja, a gente clicando 3 vezes no botão, o LED vai acender, clicando 3 vezes novamente, o LED vai apagar, beleza? Bom, então aqui nós temos, então, uma entrada que tá no pino número 2, é o botão, e nós temos uma saída, que é o LED, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, já que isso aqui não é variável, ou seja, né, o pino é o número 2, ele é fixo, e a saída é o número 13, né, que é o LED, também é fixa. Então nós vamos utilizar a diretiva da linguagem chamada define, ok? Igual a gente já tinha estudado antes. Isso aqui é uma diretiva que ela vai definir, por exemplo, a palavra botão para o pino número 2, beleza? E vamos definir também, define, o nome LED, ok? Para o pino número 13. Tá? Então toda vez que nós chamarmos botão, vai ser o pino número 2. E toda vez que nós chamarmos LED, vai ser o pino número 13. Está vinculado ao pino número 13, beleza? Bom, como nós vamos fazer um contador, agora sim, nós precisamos criar uma variável. Tá? A gente não pode criar um define, porque o define ele é fixo. Ele não vai variar. Tá? E nós vamos criar uma variável chamada contador, que ela vai variar realmente. Ela vai contar de 0 até 3, enfim, ela vai variar o valor dela. Então nós vamos criar uma variável do tipo inteira, tá? Chamada contador, e nós vamos inicializar ela com o valor 0, beleza? Bom, então agora aqui já está tudo definido, está definido as nossas defines, tá? Está definido também as nossas variáveis, beleza? Agora a gente tem que dar aqui o modo dos pinos, beleza? Então eu vou botar aqui pin mode, eu vou dizer que botão, beleza? Que corresponde lá ao pino número 2, beleza? Ele, a princípio, ele vai ser um input,
tá? Vamos botar aqui pull up, ou seja, não vai precisar de resistor, tá? É uma entrada input pull up, tá? E a gente vai colocar aqui, eu vou copiar para poder agilizar o processo aqui da programação, tá? E nós vamos colocar aqui o LED, tá? Que corresponde ao pino número 13, como um output, ele é uma saída, tá? Então nós vamos botar aqui output, opa, em maiúsculo, né? Output, beleza? Então configuramos o botão, que é o pino número 2, como um input pull up, vai ter um resistor interno, né, do microcontrolador, e estamos configurando aqui LED, que é uma saída, que vai ser o nosso output, beleza? Bom, agora nós vamos para a nossa lógica em si. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, olha só. Nós vamos criar aqui uma condição. Se, ok? Agora, olha só que bacana isso daqui, hein? Vou ensinar para vocês também. Eu já expliquei isso aqui, mas vou explicar novamente. Se digital, tá? Read, quer dizer, a leitura digital, tá? Do botão, que é o pino número 2, beleza? For igual a nível lógico baixo, beleza? Agora, olha só que interessante. Eu posso substituir isso daqui, olha, se a leitura digital do botão for igual ao nível baixo, eu posso simplificar isso aqui para simplesmente colocando um ponto de interrogação aqui na frente. Porque aí eu estou dizendo, no caso, que se a leitura digital do botão for nível lógico 0, representado por isso aqui, ó, quer dizer que é o contrário, né? O contrário de 1 é 0. Beleza. Agora sim. Agora eu vou aqui abrir chaves, vou fechar chaves e vou escrever agora a minha diretiva aqui dentro, aqui, tá? A minha condição aqui dentro. Então, olha, se a leitura do botão for nível lógico 0, representado aqui por esse ponto de exclamação, é na hora que eu pressionar o botão. Então, pressionei o botão, o que vai acontecer? Eu vou colocar nível lógico 0 no pino número 2. Então, eu estou dizendo assim, se a leitura digital do botão for nível lógico 0, quer dizer, na hora que eu pressionar o botão, o que vai acontecer? Bom, primeiramente, eu vou incrementar o contador, beleza? Então, o contador vai ser incrementado. Ele era 0, passa a ser 1. Perfeito? Só que vocês lembram do debounce, que ele tem que perder um tempo até dar aqueles repiques que eu falei com vocês? Porque a gente vai pressionar o botão, mas ele dá o repique. Então, para ele poder perder um tempo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um laço onde ele vai ficar travado um tempo aqui. Então, eu faço um laço assim, olha, enquanto, né, while, vou usar o while, enquanto, botar o ponto aqui de exclamação, digital read. Ok? Então, enquanto a leitura digital do botão, do botão, beleza? Foi igual a 0, então o que eu estou dizendo, olha, enquanto a leitura digital do botão foi igual a 0, quer dizer, enquanto eu tiver com ele pressionado aqui, ele está dando aqueles repiques dele. O que eu vou fazer? Eu vou perder um tempo. Agora, outra coisa bacana que eu queria ensinar para vocês é isso aqui, olha. Eu vou abrir chaves aqui e eu vou fechar chaves aqui, beleza? Então, eu vou perder um tempo. Para eu poder perder um tempo, é só eu botar aqui um delay de 10 milissegundos. Pronto. Então, aqui eu perderia um tempo. Olha só, perderia um tempo aqui. Então, ó, enquanto a leitura digital do botão, né, for nível lógico 0, quer dizer, enquanto ele estiver pressionado, eu vou perdendo um tempo aqui, ó, até eu soltar o botão novamente, beleza? Agora, eu posso simplesmente fazer isso aqui, olha só, galera, como eu tenho só uma linha de programação, quando eu tiver somente uma linha de programação, se eu não tiver duas, tá? Se eu não tivesse aqui 2 linhas, 3 linhas e por aí vai, se eu tiver aqui somente uma linha de programação, eu posso resumir da seguinte forma, olha só, eu posso pegar aqui no finalzinho e fazer isso aqui, ó, delay, tá? 10 segundos, olha lá, ponto e vírgula. Então, eu estou dizendo assim, ó, enquanto a leitura digital do botão for nível lógico 0, aqui, ó, delay, dá um delay de 10 milissegundos, ponto e vírgula. Quando eu boto ponto e vírgula aqui, eu encerrei toda a linha, beleza? Isso aqui é para a gente poder resumir linha, para você não precisar abrir e fechar chaves. Você pode fazer isso aqui também quando for apenas um comando, beleza? Se eu tiver mais de um comando, sei lá, eu tenho um outro comando lá, ponto e vírgula, mais outro comando, ponto e vírgula, aí não. Aí, se eu tiver vários comandos, aí não posso fazer isso aqui, tá? Se eu tiver vários comandos, eu tenho que pegar, eu tenho que abrir chaves, beleza? Fechar chaves e escrever vários comandos aqui, tá? Mas como eu tenho apenas um comando, que é o comando do delay, então eu vou botar aqui delay, ponto e vírgula, beleza? Espero que isso aqui possa ter ficado bem claro, que isso aqui também é bem simples, não tem mistério algum, tá? Então vou identar aqui, fazer uma indentação para ficar direitinho aqui, tá? Então olha só, se a leitura digital do botão for nível lógico 0, eu incremento um contador e enquanto
a leitura digital do botão for 0, eu perco 10 milissegundos. Eu fico aqui perdendo tempo, tá? Até eu soltar o botão ali, beleza? Bom, aí agora eu venho agora para uma outra condição, que é a seguinte. Se contador, tá, for igual a 3, que eu disse que ele tem que ser pressionado 3 vezes, né? Então, se contador for igual a 3, quer dizer, foi pressionado 3 vezes, eu vou fazer digital write, ok? Então, eu vou fazer uma escrita digital aonde? No LED, que é o pino número 13. E ele vai para que nível lógico? Ele vai para o nível lógico alto, beleza? Ponto e vírgula. Aqui, ó. Aqui também não precisei usar abrir e fechar chaves. Por quê? Porque eu tenho apenas uma linha de programação, tá? Eu só tenho uma linha. Se eu tivesse várias linhas, eu faria, abriria e fechava as chaves aqui e faria várias linhas. Mas eu só tenho só uma, encerro aqui, ó. Então, se contador for igual a 3, né, eu faço uma escrita digital no pino número 13 em nível lógico alto. Se não, opa, aqui minúsculo, né? Vamos botar aqui minúsculo aqui, ponto e vírgula. Se não, então se isso aqui não for verdadeiro, o que eu vou fazer? Se não, se contador, tá? For, opa, contador, né? Contador, tá? For igual a 6, então no caso aqui agora eu pressionei mais 3 vezes. Então aqui, pressionei 3 vezes, o LED ligou. Se não, se ele for mais do que 3, se ele for igual a 6, quer dizer, o dobro, o que eu vou fazer? Vou abrir chaves aqui agora, vou fechar chaves, porque eu vou usar várias linhas de comando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer digital write, vou fazer uma escrita digital, primeiramente, né, em LED, que é o pino número 13, e vou levar ele para nível lógico baixo. Então, chegou a 3 vezes, cliquei 3 vezes, né, porque aqui cliquei 3, ele acendeu. Eu cliquei mais 3, quer dizer 6, ele apagou. Se ele apagar, o que ele vai fazer agora também? Ele vai voltar contador para 0, tá? Opa, contador aqui minúsculo, né? Contador, opa, contador, volta para 0. Então, voltei contador para 0, o ciclo se inicia tudo de novo, beleza? Vamos ver se vai funcionar? Vamos lá, vamos aqui iniciar. Opa, teve um errinho aqui, vamos ver aqui qual foi o erro. Tá, pin mode... Aqui, vamos ver o erro que teve aqui, ponto e vírgula, output, tá aqui, ó, tá vendo? Usei LED maiúsculo, é LED minúsculo, LED, beleza? Que agora tá corrigido, vamos lá. Opa, algum outro erro aqui, vamos ver. Se contador... Aqui, ó, é interessante vocês pegarem esses erros aqui, para vocês poderem ver que o erro está na digitação. Aqui, ó, write, aqui, botei um W a mais aqui, tá vendo? Quando apresenta um erro, tá? A máquina, ela não erra, tá? Quem erra somos nós, que vamos digitar, beleza? Então a gente tem que prestar bastante atenção no que a gente digita, beleza? Por isso que é muito importante a gente revisar sempre o código. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3. Ah lá, acendeu o LED. Mais 3 vezes. 1, 2, 3, apagou. Ele apagou e zerou. Ah lá, zerou. Voltou a 0 novamente. E agora eu volto aqui em cima novamente, ó. 1, 2, 3. Ah lá, acendeu. Ah lá. Tá vendo? Ele tá aqui, ó. Acendeu, tá? Agora mais 3 vezes vão dar 6. 1, 2, 3. Ah lá, apagou e zerou o contador. Beleza, galera? Bom, agora a gente vai ver que lá na prática é a mesma coisa, tá? Eu vou mostrar para vocês que na prática vai funcionar da mesma forma que funcionou aqui, tá? Vamos lá, então. Então, turma, como sempre faço com vocês, vocês podem ver aqui do lado, olha, o código-fonte, ok? Que nós acabamos de ver lá agora no simulador do Tinkercad, tá? E aqui a gente tem a parte física, a parte real. Eu vou mostrar para vocês que o código-fonte funciona aqui exatamente como funcionou lá no Tinkercad e correspondente aqui à nossa placa Arduino, ok? Então eu vou baixar o código-fonte para dentro da placa Arduino. Vou vir aqui, clicar aqui em baixar, ok? O Arduino daqui a pouco vai começar a fazer o upload aqui do código-fonte, tá? O LEDzinho lá vai piscar. Olha, ele está compilando, beleza? Lá, compilando, carregando. O LEDzinho piscou. Beleza, está carregado, tá? Agora, se eu vier aqui no botão, tá? E clicar aqui 3 vezes. 1, 2, 3. Ah lá, o LED acendeu. Clicar 3 vezes de novo. 1, 2, 3. O LED apagou. Se você reparar, olha só. Eu tenho aqui do lado, olha, o resistor de pull-up, conforme eu falei com vocês, tá vendo? Aqui, ó, o resistor está pegando aqui, ó. E tá vindo na linha ali do positivo, tá? Essa aqui é a linha do positivo do meu protoboard, olha. Tá aqui, tá? Então, ó, eu tenho um resistorzinho pegando aqui, beleza? Olha,
tá? E o resistor, olha, ele tá, no caso aqui o botão, tá? Ele tá vindo lá no pino número 2, lá, do Arduino. Igual eu mostrei para vocês no esquemático, eu tenho aqui também, no real também, beleza? Então aqui eu tenho um resistor de pull-up. E se você reparar, aqui, ó, do lado do código fonte, ele tá escrito aqui, ó, o botão ele tá declarado como um input, beleza? Se eu tirar o resistor, eu vou tirar o resistor, olha, tirei o resistor. Olha só como é que ele fica maluco, olha lá. Ele não tem uma referência, tá vendo? Olha só, olha o debounce aqui que eu falei com vocês, olha lá. Tá? Ele não tem uma referência, ele fica piscando ali direto. Então eu vou ter que pegar aqui o resistor e ligar novamente ali no positivo. Agora ele tem uma referência do que seria o positivo, beleza? Vou resetar aqui o Arduino, isso aqui é o botãozinho de reset. Resetar o Arduino para começar tudo de novo. E vamos lá, 1, 2, 3, acendeu. 1, 2, 3, apagou, beleza? Agora, se eu quiser declarar ele como pull-up, eu venho aqui do lado aqui, beleza? Vou botar aqui o underscore aqui, né? E vou escrever aqui pull-up, pull-up, beleza? Agora eu vou compilar novamente, vou jogar para dentro do Arduino. Agora sim, agora eu posso até tirar aqui o resistor, olha. Não tem necessidade mais do resistor, tá? Assim, quando ele acabar de compilar, que ele jogar para dentro do Arduino, o próprio pull-up interno dentro do microcontrolador já vai fazer efeito. Olha lá, carregou, beleza? Agora eu venho aqui, ó, vocês veem que já não está mais piscando, olha. Não está piscando, já está reconhecendo o resistor de pull-up interno, olha. E eu retirei o resistor, ó, o resistor tá aqui, tá? E venho aqui, ó, 1, 2, 3, olha lá, acendeu. 1, 2, 3, apagou, sem precisar usar o resistor, apenas aqui utilizando a parte lógica dele chamada resistor de pull-up, beleza? Bom, galera, então eu espero que isso possa ter ficado bem claro para vocês, beleza? A parte do nosso contador, que a gente já viu lá no nosso simulador como é que funciona, e quis mostrar para vocês aqui na prática a parte do resistor de pull-up, como é que ele funciona também, beleza? Espero que isso possa ter ficado bem claro para vocês, espero que vocês possam ter gostado. Compartilhe aí, entre no canal, divulguem o canal aí para dar uma força para o canal poder crescer e eu poder estar divulgando mais vídeos para vocês, beleza? Um abraço a todos, até a nossa próxima aula, tchau, tchau!